método contraceptivo é a abstinência, porque quando eu tinha 14 anos, eu fiz um voto de castidade na seita que eu faço parte. Sou casada há 5 anos, já tenho 6 meninos e há 2 anos atrás o médico mandou eu fazer a cirurgia para ligar as trombas. O meu método contraceptivo é o coito interrompido seguindo a tabelinha. O método contraceptivo que eu utilizo é a pílula anticoncepcional e preservativo sob orientação médica. Contraceptivos são aqueles responsáveis por prevenir a gravidez indesejada. Os contraceptivos subdividem-se em barreira, natural, químico, hormonal e cirúrgico. Os métodos de barreira criam obstáculos físicos entre o útero e os espermatozoides. Entre eles, podemos citar camisinha masculina, camisinha feminina e diafragma. A tabelinha é um método natural em que a mulher evita ter relações sexuais no período fértil. O coito interrompido, por sua vez, é quando ocorre a retirada do órgão sexual masculino antes de ocorrer a ejaculação. Os anticoncepcionais químicos são substâncias que podem ser aplicadas diretamente na cavidade vaginal e evitam a mobilidade dos espermatozoides. A pílula, o adesivo transdérmico, o anel vaginal, a anticoncepção de emergência, o implante subdérmico, o anticoncepcional injetável e o endoceptivo são exemplos de contraceptivos hormonais. Os métodos cirúrgicos são definitivos, indicados para homens e mulheres que já tiveram filhos e não desejam mais engravidar. A laqueadura é um procedimento que fecha as tubas uterinas da mulher para impedir a descida do óvulo e subida do espermatozoide. A vasectomia interrompe o canal que leva os espermatozoides produzidos nos testículos até a saída do canal da urina. Há ainda muitas pesquisas sendo feitas a fim de aprimorar ou lançar novos métodos contraceptivos no mercado. Tem-se estudado a possibilidade de fabricar pílulas anticoncepcionais sem hormônio. O novo contraceptivo teria apenas que bloquear o sinal emitido pelo óvulo, sinal este com função de atrair o espermatozoide durante a fecundação. A pílula anticoncepcional masculina pode estar mais acima da nossa realidade do que imaginamos. Seu princípio de atuação seria sobre a produção, motilidade ou mesmo maturação dos espermatozoides. No entanto, as pesquisas devem ser muito bem estudadas a fim de evitar qualquer dano à população. Boa tarde, hoje eu estou aqui com a Aruana Menegasso e ela está no 4º ano em pedagogia, ela participa ativamente do grupo IAI da faculdade e a gente queria conversar um pouquinho com ela sobre qual seria o objetivo do grupo aqui dentro da faculdade e umas outras questões. Então, o grupo IAI, a sigla dele significa Equipe de Apoio do IBILSE. Nós estamos atuando desde 2006, eu estou no grupo há 4 anos. E o objetivo é atingir os jovens universitários e alunos de ensino médio também com o desenvolvimento da conscientização sobre as ESTs, né, sobre as doenças sexualmente transmissíveis. O professor Raul ele desenvolveu com o objetivo dessa conscientização, né, e acredito que nós estamos conseguindo atingir. A gente tem dados efetivos de como a quantidade com que os alunos têm usado o preservativo e da maneira como eles têm usado, né? A gente percebe que, por exemplo, a área de humanas, ela é um pouco mais consciente em relação ao uso de preservativo, tanto com o objetivo da preservação das DSTs, quanto o objetivo do método contraceptivo. Porque existem vários métodos contraceptivos que não permitem você engravidar, mas para a DST não existe nenhum outro tipo de método, somente a se preservar, né, com o preservativo. Com a pesquisa a gente pode perceber que ainda existem universitários que não usam preservativo com parceiros eventuais, parceiros que nunca viram na vida, vão ter algum tipo de relação e não usam. Isso é bastante preocupante, por isso que a gente acredita na atuação
na distribuição que a gente consegue fazer dentro da universidade. Eu gostaria de saber também se vocês já sofreram algum tipo de repressão ativa ou silenciosa de alguns pais com algum tipo de religião, de alguma instituição religiosa, qualquer coisa do tipo. Olha, sim, de alunos, eu vou colocar de alunos daqui da universidade que tem uma religião e acreditam naquilo, é a crença delas, e já falaram que não vem sentido, no porquê da distribuição do presídio, sendo que ela não vai ter o ato sexual. E de pais, na semana da recepção dos calouros, a gente monta o nosso estande para distribuição de preservativos e os pais ficam, sim, bastante assustados, imaginando que os filhos deles estão entrando na universidade, estão sendo incentivados à prática sexual, mas na verdade não, né? Isso é algo que vai acontecer em um momento da vida deles, ou durante a universidade ou não, mas no momento que for acontecer é importante que eles estejam conscientes da maneira de como tem que ser, né? Eu acho que era isso e muito obrigada pela participação. E é isso. A outra pergunta do Marcelino é: por que a igreja é contra a camisinha? Nos dias de hoje, com tanta doença, por que traição acontece? É errado, a gente sabe. Mas que culpa tem uma esposa de contrair a doença de seu marido infiel? Imagine quantas vidas pode salvar. Meu filho, eu não vou nem entrar no mérito dessa questão, porque a camisinha é um problema, é uma discussão muito ampla. A camisinha pode sim proteger de muitas doenças, a gente sabe, muito embora ela não proteja de tudo, porque ela não é 100%. Ela não tem uma proteção 100%. Muitas doenças podem acontecer mesmo usando a camisinha. Por quê? Ela é um material que pode arrebentar, ela é um material que pode ter problemas no momento do uso, então ela não garante muita coisa não. Ela pode ter uma eficácia. Só que quando nós falamos do problema da camisinha, a igreja está muito mais preocupada em preservar a pessoa de uma doença que a camisinha não protege, que é de se sentir objeto do outro. A camisinha pode até proteger da AIDS, mas não protege da sensação de ter sido objeto. Então o grande problema é que quando nós dizemos que a camisinha resolve todos os problemas sexuais de transmissões de doença, a gente acaba induzindo os nossos jovens, a nossa juventude, a viver uma permissividade que não está favorável à humanidade dessas pessoas. A sexualidade não pode ser uma válvula de escape para os nossos medos, a sexualidade não pode ser uma porta para a gente perder o valor que a gente tem como pessoa. A igreja não se opõe ao sexo, não é? A igreja se opõe à banalização que o sexo pode fazer com a pessoa. Então a gente precisa tomar um cuidado muito grande quando a gente reduz essa questão. É por isso que cada caso é um caso e precisa ser analisado a partir daquela realidade particular. Isso em moral se chama casuística. Quando você tem uma realidade particular e o padre, o diretor espiritual, tem a autoridade de orientar aquela pessoa a partir daquela situação particular. Agora, ficar na televisão dizendo pode, não pode, isso é absolutamente redutor. E nós não queremos prestar este papel. Isso é um desserviço quando eu falo que pode, quando eu falo que não pode. Sem reflexão não é possível, gente. O cristianismo precisa ser uma instância de reflexão que nos leve a pensar a totalidade das coisas. E não reduzir a sexualidade humana à questão da camisinha. É muito injusto com a nossa juventude, é muito injusto com a nossa sociedade a gente reduzir a reflexão a este aspecto da questão. É muito mais do que isso.